Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Após analisarmos o orçamento da Câmara Municipal de Lisboa para 2018, as grandes opções do plano 2018-2021 e o mapa pessoal, os verdes gostariam de salientar os seguintes aspectos. A Câmara apresenta-nos um orçamento estimado no montante global de 811,4 milhões de euros, valor superior ao do ano transato. Este orçamento tinha um valor de 833,4 milhões de euros, mas o Executivo viu-se obrigado a elaborar uma nova versão devido à inconstitucionalidade da taxa municipal de proteção civil, que estimava uma receita de 22 milhões de euros, situação que teria sido evitada se a taxa tivesse sido revogada. Aliás, mesmo que não fosse inconstitucional, era uma taxa que não fazia qualquer sentido e que não era minimamente justa. Fazendo uma análise por eixos e começando pela área do ambiente, há ainda um longo caminho a percorrer, nomeadamente a nível dos espaços verdes, do Parque Florestal de Monsanto, da reversão da contratação de empresas externas para a gestão dos espaços, da Escola de Jardineiros e Calceteiros, entre outros. Contudo, constatamos que algumas propostas apresentadas pelo Grupo Municipal do Partido Ecologista aos Verdes ao longo dos anos, a grande maioria aprovadas por unanimidade, estão, de certa forma, contempladas neste orçamento, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, à descarbonização, à adaptação e mitigação das alterações climáticas, à gestão da água e à proteção e bem-estar animal. Há temas que são omissos, como o problema dos solos contaminados e o amianto. É preocupante que nos documentos distribuídos não haja referências a estas situações, ao acompanhamento que a autarquia deve fazer e à sua resolução. Sobre o Parque Florestal de Monsanto, parece-nos insuficiente o que é apresentado. É conhecida a posição dos verdes relativamente à privatização de espaços em Monsanto e por isso era fundamental que os documentos que agora discutimos garantissem claramente que não vai haver qualquer medida que implique a redução da mancha verde ou da biodiversidade e que não sejam autorizadas políticas de dilapidação de Monsanto como as que foram viabilizadas no passado. Era essencial haver esta garantia por parte do Executivo, principalmente quando o anterior mandato ficou marcado por propostas para a construção de unidades de restauração e hoteleiras, representando mais um atentado a este parque florestal. Sobre a Casa dos Animais de Lisboa, estão previstas medidas no sentido da melhoria das condições dos animais e dos trabalhadores deste espaço, tal como temos vindo a reivindicar, o que é um sinal positivo, mas é preciso continuar a aprofundar este caminho. Consideramos ainda fundamental que seja implementada a proposta dos verdes para a colocação de painéis solares na Casa dos Animais, aprovada por unanimidade nesta Assembleia em junho de 2016. Acima de tudo, é fundamental que estas medidas saiam efetivamente do papel e sejam concretizadas. Há ainda muito por fazer em matéria ambiental e os verdes continuarão a insistir até termos uma cidade verdadeiramente mais verde. Na área da educação, fica patente a descentralização dos segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário, ou seja, a municipalização do ensino, e os verdes entendem que estas são e devem continuar a ser competências da administração central. Também na área da saúde e da habitação, há situações em que a Câmara Municipal assume responsabilidades que não devem ser municipais. Sobre o Hospital Oriental de Lisboa, nos documentos que fazem parte da proposta do orçamento e das grandes opções do plano, é referida à defesa da construção urgente deste hospital, mas alinhando com o encerramento e desmantelamento das unidades hospitalares no Centro Hospitalar Lisboa Central. Os verdes discordam totalmente desta situação, razão pela qual propusemos a reversão do processo de venda dos terrenos e edifícios dos hospitais de São José, Santa Marta, Santo António, dos Capuchos e Miguel Bombarda e a defesa e manutenção em funcionamento das unidades do Centro Hospitalar Lisboa Central. A nível dos transportes, continua a haver uma insistência na criação da linha circular no metro, o que nos parece totalmente errado e que comprometeria de forma irreversível o desenvolvimento do metropolitano e da própria cidade e, portanto, o caminho não deve ser esse. Sobre a Carris, estima-se um valor de 33 milhões de euros para o Fundo de Mobilidade Urbana para comprar autocarros e contratar novos motoristas, mas são evidentes algumas limitações, como aliás já seria de esperar e para as quais os verdes alertaram desde o início, e prova disso são as queixas constantes sobre o serviço prestado. Também importa realçar que é preciso contar não apenas com os veículos e trabalhadores que vão entrar, mas com os trabalhadores que irão sair e com os autocarros que serão, entretanto, abatidos.
Na área da cultura é visível a tendência para aumentar a transferência de muitas competências e intervenções para a EGEAC, prosseguindo a orientação de esvaziamento do pelouro da cultura, situação com a qual os verdes não concordam. Já há muito que vimos alertando para o esvaziamento da Câmara, que é uma forma do Executivo se desresponsabilizar das suas funções e que dificulta a fiscalização da atividade por parte de todos nós, enquanto eleitos. A tendência é apoiar grandes eventos internacionais e a nossa visão é que se deve apoiar também outro tipo de eventos e de iniciativas, diversificando a oferta cultural na cidade, chegando a todas as freguesias e ao maior número de cidadãos, envolvendo os agentes culturais, os trabalhadores e a população. No fundo, dever-se-á trabalhar para a democratização da cultura. Na área da economia, de acordo com a proposta apresentada, teremos uma Câmara essencialmente vocacionada para atribuir apoios públicos a iniciativas privadas, visão que, mais uma vez, os verdes contestam. No geral, há um conjunto de medidas que a gestão municipal não prevê assumir como parte do serviço público, abrindo portas à sua externalização. Contrariando esta visão, defendemos que o Executivo deve privilegiar os serviços do município em vez de contratações exteriores, dotando-os das competências necessárias e apostando nos trabalhadores da Câmara. No orçamento para 2018 mantém-se a proposta de devolução de parte do IRS aos municípios, proposta já votada em dezembro, sendo uma medida a que nos temos oposto por beneficiar essencialmente quem tem rendimentos mais elevados, devendo as verbas ser redirecionadas para benefícios em prol de todos os municípios, o que nos pareceria mais justo e correto. De igual modo, os impostos municipais recebidos através da administração central deveriam ser geridos de forma a potenciar as receitas, sem pôr em causa uma verdadeira justiça fiscal que penalize os prédios devolutos e a especulação imobiliária, aliviando as cargas dos municípios com menores posses e beneficiando o repovoamento da cidade. Sobre o mapa de pessoal, que deve conter a totalidade dos postos de trabalho necessários para o cumprimento das atividades a desenvolver durante a execução do orçamento, prevê-se um aumento de 0,4 face a 2017, havendo mais 190 postos de trabalho, prefazendo o total de 7.479 postos de trabalho ocupados, dos 9.991 previstos, mantendo-se ainda 2.050 postos de trabalho cativos e 462 vagos. Recorde-se que determinadas áreas têm apresentado carências de trabalhadores, como coveiros, cantoneiros, jardineiros, bombeiros, assistentes operacionais para escolas e calceteiros, apenas para dar alguns exemplos, sendo também importante terem atenção à idade média dos trabalhadores, que é, em muitos casos, elevada. Apesar das melhorias inscritas nesta matéria, é preciso cumprir o que está previsto no mapa de pessoal, colmatando as necessidades e dando resposta aos problemas da cidade e dos municípios, uma vez que os trabalhadores são o principal recurso da Câmara. Consideramos também que todos estes processos devem ser devidamente articulados e conciliados com o Sindicato dos Trabalhadores do município de Lisboa para evitar situações como as que sucederam no passado, sendo fundamental respeitar e valorizar os trabalhadores. Para terminar, com as verbas disponíveis neste orçamento, a prioridade deverá ser sempre desenvolver medidas em prol da cidade e da qualidade de vida, com vista à resolução dos problemas sentidos. Dizer ainda que a participação dos cidadãos não se pode resumir ao orçamento participativo, uma ínfima fatia do orçamento municipal. Era importante que fossem chamados a pronunciar-se de forma mais alargada nas decisões que lhes dizem respeito e que afetam o seu dia-a-dia, através de verdadeiros processos de auscultação e participação. Perante isto, teria sido fundamental que o PS tivesse viabilizado a proposta dos Verdes para promover, no âmbito do orçamento da Câmara, sessões de esclarecimento e de envolvimento dos cidadãos. Em conclusão, este orçamento não é um orçamento ideal, está longe disso na nossa perspectiva, apesar de traduzir algumas melhorias relativamente a anos anteriores e de responder pontualmente a algumas das reivindicações e propostas dos Verdes. No entanto, continua a ter inscritas várias opções e orientações com as quais não concordamos e que consideramos fundamental inverter, porque Lisboa continua a ser uma cidade desigual no acesso à sua fruição e, nesse sentido, os Verdes vão continuar a lutar pelo direito a uma cidade para todos. Obrigada.